Olá, começa agora mais um programa Cidadania em Debate, produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em parceria com a TV Assembleia. Aqui você encontra diversidade de opiniões sobre temas relevantes para a sociedade. Hoje, por exemplo, vamos conversar sobre um tema bastante polêmico, a cota para candidaturas femininas. Sobre esse assunto, eu recebo aqui a desembargadora Maria Helena Povas, que foi presidente do TRE, foi presidente da OAB por 2 gestões e é bastante reconhecida em sua área de atuação, e a professora Vera Bertolini, também muito reconhecida por sua área de atuação em defesa dos direitos das mulheres lá no UFMT. Obrigada por terem vindo participar desse nosso encontro, desse nosso debate. Obrigada pelo convite. E você concorda com a imposição de cotas para candidaturas femininas? Sobre esse assunto, nós vamos ouvir a opinião dessas 2 profissionais muito respeitadas em Mato Grosso. Professora Vera, muito obrigada. Eu gostaria de ouvir primeiro a opinião da senhora sobre as cotas femininas, as cotas de candidaturas femininas no Brasil. Bem, eu acho que falar especificamente nas cotas para as mulheres, né, é preciso a gente remeter um pouco à história do surgimento das políticas afirmativas, né? E num país que historicamente se manteve e ainda mantém, né, extremamente machista, classista, homofóbico, racista, é preciso que o Estado brasileiro, através de um conjunto legal, implemente algumas ações que deem visibilidade e garantam efetivamente lugar para essas pessoas que, ao longo da história do desenvolvimento social, econômico e político no Brasil, não tiveram lugar. Dentre esses sujeitos, eu coloco aí as mulheres. Então, eu entendo que cota é um instrumento, né, temporário de ativação de uma cidadania até então não permitida, de forma muito particularizada às mulheres. Desembargadora Maria Helena, o que a senhora pensa em relação às cotas? Bem, eu acho que o grande público já conhece a minha opinião, a professora Vera também. Eu, particularmente, sou contra todo tipo de cota. Eu acho que não conseguiremos eliminar discriminações, ultrapassar limites, avançar com decretos, com leis. Eu acho que se faz isso através de buscando lideranças, ou seja, buscar a pedra para se lapidar. Buscar os argumentos para se fazer o bolo e não começar da parte de cima, onde fazemos primeiro a decoração para depois ver como é que nós vamos fazer o bolo. Em outras palavras, significa dizer, as mulheres precisam ser convidadas e chamadas ao debate social. Elas precisam interagir com a sociedade e com os grandes temas da sociedade. Nós não podemos, de forma nenhuma, criar as mulheres e trazer as mulheres para um cenário fictício, porque é isso que hoje existe, um cenário fictício. Fictício por quê? Porque você está apenas fazendo cumprir a lei. Você não tem a liderança verdadeira. Se você tivesse a verdadeira liderança, com certeza ela não se deixaria manipular. A alternativa, então, seria, por exemplo, impor aos partidos políticos que se realizem eventos ao longo do ano para a inclusão das mulheres no âmbito dos partidos? Seria impor alguma obrigatoriedade dos partidos nessa seara? Eu fico pensando no artigo 5º da Constituição, quando a gente vai falar em cota para as mulheres, né? Estrito senso, nós teríamos que ter 50%, 50%. Na verdade, a Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, ela estipula que se deve deixar 30% para um gênero e 70% para outro gênero. A Lei das Eleições não especifica que 30% deve ser para as mulheres. Mas desde aí nós já começamos a ser machistas. A gente já olha e fala, então os 30% que são menor é para a mulher, né? Então, o cenário político brasileiro, né, desde o advento da República, ele é extremamente masculino. Quer dizer, nós somos uma sociedade, e não é a sociedade brasileira, né, mas a nossa sociedade, de forma particular, ela formatou um modelo de exercício de poder muito centrado na figura masculina.
desconstruir isso, né? Passa, evidentemente, por aquilo que a desembargadora colocou, de incentivar as mulheres a se imiscuir na política. Mas como né? incentivar? Então, veja, é um exercício cotidiano na política de educação, é um exercício cotidiano na política dos partidos, né? E aí eu vou dizer, dos partidos de extrema esquerda aos partidos de extrema direita, todos são extremamente machistas, né? Quer dizer, as mulheres, para terem apoio dentro de um determinado partido político, ou ela tem que ter um sobrenome que marca, e aí eu estou falando de paitocracia, eu estou falando de maridocracia, eu estou falando de um grau de parentesco que já abre as portas para que essa mulher se estabeleça politicamente. Então, eu me lembro, antes a gente estava comentando aqui, logo depois da primeira eleição que teve a bancada do batom, na década de 90, né, nós tivemos inúmeros cursos de formação para as mulheres se inserirem no mundo da política. Isso teve um resultado muito satisfatório. Nós tivemos um número significativo de mulheres na década de 90 dentro dos partidos. O que ocorre? Né? Há um esfriamento nessa discussão, como se um curso, como se o aumento expressivo, digamos assim, das mulheres dentro nas candidaturas e também eleita para os parlamentos, como se isso bastasse. Não basta. Como o machismo é do âmbito da cultura, não é? É preciso que a gente fale disso sempre. É preciso que a gente abra as discussões nas escolas, nos partidos políticos, que tenha incentivo para que as mulheres participem, porque quando você pega, por exemplo, uma mulher que está com representação política numa Câmara, numa Assembleia, ou mesmo na Prefeitura, enfim, elas são duplamente tarefadas, né? Porque elas são a executora da política do município, né? Ou uma vereadora, mas elas também são dona de casa. Também eu me lembro, mães. quando a gente fala dessa discussão, me lembro muito de uma formação que eu fui fazer no município aqui perto, já há algum tempo, e a prefeita que me convidou. E ela disse, professor, e eu falando da discussão do machismo, etc., ela falando, professora, a senhora acredita? Eu sou a prefeita do município, quando dá 5 horas, meu marido liga, perguntando que hora que eu vou buscar a nossa filha na escola. Então, não há uma solidariedade do parceiro, ou mesmo dentro dos partidos. Tem... Antes, né, quando estava se formando toda uma militância, havia lugares para que a gente levasse as crianças para as reuniões partidárias. Isso não tem mais. Para você então, ver... Então houve um retrocesso. Ao invés de avançarmos, retrocedemos. Exatamente, houve um retrocesso. Se nós não tivermos políticas, e não é só centrada para que a mulher faça o debate, para que ela concorra, não é só esse debate, é preciso que você crie condições para que, de forma efetiva, ela possa participar. Senão, a gente vai sempre pensar, não adianta entrar, porque... Qual é a representação que se tem sobre a mulher na política? Ela é excelente cabo eleitoral. Ela faz reuniões excelentes, ela agrega, ela é agregadora, né? Então, vai à frente para a campanha. Agora, se for o inverso, o marido, o companheiro, a família não chega. Você quer, então você vai, mas aguenta as consequências, né? Então... Eu gostaria de saber se no âmbito de atuação de vocês duas, na FMT, no Judiciário, também há esse machismo. Vocês derrubaram fronteiras, né? Vocês derrubaram portas para poder chegar onde chegaram. A desembargadora Marilena, presidente da OAB em 2 gestões, né, décadas atrás. Eu não tenho a menor dúvida. Agora, como disse a professora, as mulheres, ao longo do tempo... Ainda que, às vezes, com passos pequenos, o caminhar lento, mas a gente tem feito a caminhada, né? Então, nós temos feito a caminhada no rumo de quê? De avançar. Não pensa que o judiciário é diferente, que o legislativo é diferente, que outros poderes e classes são diferentes. Agora, nós precisamos também deixar de vitimizar, de nos vitimizar.
Eu concordo com tudo que a professora disse, mas, por exemplo, quando alguém... nós temos o nosso filho pequenininho, se alguém der a ele umas panelinhas para ele brincar, a gente pega e joga fora. Ou dá para a primeira garotinha que passar e uma bonequinha para ela brincar de fazer casinha. Você jamais ensina o seu filho que ele tem, não custa nada ele dividir com a mãe os afazeres domésticos. Começamos por aí. As escolas agora parece-me que estão começando mais a se atentar para isso, como também para a política de enfrentamento contra as drogas. Ou seja, fazendo um corpo a corpo, digamos assim, mais acirrado. Mas, de toda forma, nós não podemos nos vitimizar. Eu sou das cotas, que não gosta das cotas, mas que gosta de provocar. Eu acho que a mulher tem que ir fazer esses avanços nos partidos políticos, como disse a professora, nas associações de bairros, ao invés de se transformar em cabo eleitoral. Presidente de bairro é uma escalada, presidente de bairro, cabo eleitoral. Né? Ao invés disso, aí precisa ser uma reformulação que passa muito mais longe dessa questão de cotas, ou seja, incentivos para orçamentário das eleições, ou seja, a política orçamentária das eleições, a política pública de incentivo às eleições, ou seja, não deixar com que essa babúrdia do Caixa 2 que corre à solta, não é que não deixar. Nós também não vamos ter ilusão em pensar aqui que nós vamos conseguir transformar isso aqui, né, num paraíso dele. E não é bem assim. Nós temos que ter os pés no chão, saber que isso é possível, mas que quando nós tivermos financiamento público de campanha, onde as partes poderão concorrer, pelo menos em tese, em condições de igualdade, essa desigualdade essa balança tende a se equilibrar. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos depois para falar sobre os números de mulheres eleitas em Mato Grosso. Será que mulher vota em mulher? Nós sabemos que nas últimas eleições, todos os partidos conseguiram cumprir as cotas de 30% de candidaturas femininas. Mas e os eleitos? Será que houve uma equação aí? A gente volta já com esses números. Voltamos a discutir um tema relevante para a sociedade, a cota de candidaturas femininas nas eleições. Hoje eu converso com a desembargadora Maria Helena Povas e a professora da FMT, Vera Bertolini. Nós estávamos falando que nas últimas eleições os partidos cumpriram sim 30% de cotas reservadas às mulheres, mas os números mostram que elas não foram, a maioria das mulheres não foram eleitas. Vamos aos números. Nas eleições de 2012, nós vamos comparar 2012 com 2016. Nas eleições de 2012, nós tivemos 18 prefeitas eleitas e 123 prefeitos. Para vereador, foram 178 vereadoras e 1.212 vereadores. Nas eleições de 2016, foram 16 prefeitas e 125 prefeitos. Já para a vereadora, foram 188 vereadoras eleitas nas eleições de 2016 e 1.216 vereadores eleitos. Ou seja, o número de vereadoras representou em torno de 13% dos eleitos, embora todos os partidos e coligações tenham preenchido os 30% de candidaturas femininas. Aí eu pergunto para vocês duas, mulher vota em mulher, já que a maioria do eleitorado, quase 51% do eleitorado é feminino. E nós temos um número bastante irrisório de mulheres eleitas. Qual que é o problema? Mulher não vota em mulher ou são candidaturas usadas como laranja? Já que a gente teve um número também considerável de mulheres que receberam um único voto, o dela. E um outro número, que a gente vai falar no próximo bloco, de mulheres que não receberam nem sequer o próprio voto. O que está acontecendo com a sociedade mato-grossense? Professora Vera? A gente ri para não chorar, na verdade, porque é uma situação, primeiro, mulher ainda vota
orientada pelo pai, pelo marido, pelo irmão, pelo patrão. É lamentável, é uma herança maldita, né, do patriarcado que ainda atravessa as nossas relações no momento, né? Então isso é um dado significativo. Pai, em quem que eu vou votar? Ou a mulher está saindo, o marido fala, pegou o santinho, é para votar em fulano, fulano e ciclano. Então a gente ainda tem isso, né? Para fazer essa afirmação peremptória de que mulher não vota em mulher, eu acredito que a gente tem que fazer uma pesquisa com uma representação bastante significativa, sob pena da gente está repetindo algumas máximas filosóficas do popular, né, que não condiz com a realidade. Eu digo que a mulher vota em mulher. Agora, é preciso a gente pensar também em que mulher que as mulheres votam. Então, e aí eu digo a mesma coisa, muitas vezes é preferível você votar num homem que tem clareza nas metas que ele está propondo, compromisso efetivo com aquele programa que ele está se propondo a executar, do que algumas mulheres que são colocadas, e aí eu concordo plenamente, nós ainda temos para o cumprimento da cota de candidaturas, porque não é do número de mulheres eleitas, é de candidatura de mulheres, nós ainda temos essa utilização das mulheres como massa de manobra, né, para cumprir cota. Então, é preciso o quê? Né? Eu radicalizaria no sentido de que os partidos teriam que assegurar 30% de eleição, de pessoas eleitas. Assegurar cadeiras assegurar cadeiras, exatamente. O partido tinha que assegurar isso. Eu defendo que seja radicalizado. Por quê? Porque os partidos iam investir em candidaturas que têm futuro, né? Porque correríamos o risco de ter aí candidatas despreparadas só para poder cumprir? Candidatos que receberam pouquíssimos votos? Pelo contrário, nós vamos ter aí sim pessoas que têm clareza, objetividade e que o partido vai de fato investir. Porque entre uma candidatura laranja, né? Quase na maioria das vezes são mulheres que não têm uma inserção significativa no partido, são mulheres que não têm clareza do que seja uma política pública, do que seja a atuação de uma vereadora, de uma deputada, enfim, né? Então são massa de manobra, lamentavelmente, e aí assim, não tem partido, não vou passar a mão na cabeça nem da esquerda nem da direita. Nesse particular, eles se igualam, né? Então, assim, é para cumprir a cota, é para cumprir a cota. Então, assim, eu penso e eu defendo que é preciso que haja, de fato, uma seriedade maior nessa questão, né? E ao invés de serem para candidatura de mulheres, seja que se garanta vagas para ocupação dos cargos de forma equitativa, né? Aí a gente vai melhorar. Aí os partidos vão investir em mulheres que, de fato, tenham condições de competir de igual para igual com os homens. Desembargadora Maria Helena, a senhora já disse várias vezes que, na sua experiência como presidente do tribunal, presenciou julgamentos em que as mulheres sequer sabiam que tinham que prestar contas, né? Porque eram abandonadas no meio do caminho, se candidatavam e depois eram abandonadas pelos partidos. Era uma situação de pena, realmente, lastimável em que as mulheres se encontravam. Elas emprestavam o nome, não sabiam que, mesmo ela não tendo, professora Vera, um único voto, ela não sabe que ela tem que prestar conta, ainda assim, à Justiça Eleitoral. Aí o que é que acontecia? Essa mulher, se prestar um concurso público, ela não pode assumir. Porque não tem a quitação eleitoral. Porque não tem a quitação eleitoral. Contas. Essa pessoa, se for, digamos, tirar um passaporte, não pode tirar. Enfim, há milhões de entraves que aquele partido que usou aquela mulher já entregou. Aí é o que eu digo, professora Vera, passa tudo por uma grande reforma eleitoral, mas uma reforma eleitoral que não seja onde os parlamentares estejam advogando em causa própria. Porque a grande maioria das vezes eles vão advogar em causa própria, porque eles são candidatos, né?
O que é que nós precisamos? É uma reforma eleitoral onde essas mulheres possam ser... o partido político é corresponsável na prestação de contas. Se ela não prestar contas, o partido político vai ter sanção a ele também, que seria suspensão da cota partidária, de repasse de cota partidária, seja... Porque enquanto não penalizar o partido, nada acontece, né? E a questão que a professora abordou dos 50%, eu ainda acho bastante delicado, embora partido como a Bolívia já tem... Né? Um partido com uma, digamos, frágil politicamente, né? A Uruguai, a Argentina, mas eu cá, com os meus botões, eu acho ainda que o eleitor tem que deixar o eleitor muito à vontade para ele... Não sei se nós teríamos esse plantel, vamos dizer assim, que possamos botar cabresto no eleitor no sentido de falar, você tem que votar em 50% e 50%. A reforma partidária poderia cuidar disso. De que forma? A reforma partidária mostrando que a forma de se eleger, levar para o parlamento, aquela questão do voto proporcional, do voto, a coligação proporcional, a coligação, como é que a votação, às vezes você está ali fora da cadeira, um candidato que teve muito mais votos do que um outro que está ocupando a cadeira. Por causa do coeficiente eleitoral, partidário, exatamente. Então, esses são pequenos detalhes, entre aspas, que eu acho que dentro do cenário reforma política, eu acho que nós poderíamos realmente ajudar muito mais essas mulheres, e eu já tive a oportunidade de passar por uma instituição onde, na época, nós tínhamos, a época que fui candidata aqui, nós tínhamos 2.000 e poucos inscritos na Ordem dos Advogados. Né? E quando eu me elegi a primeira vez presidente da OAB, desses 2.000 e poucos, que ano foi, desembargadora, a senhora foi presidente? 92. 1992. Eu tomei posse 93 ou 97. Desse número, professora Vera, eu diria que 80% eram homens. E mais interessante ainda, dos homens que passaram a compor a minha chapa e se elegeram na minha chapa, mais de 50% eram meus ex-professores da faculdade. Nós tínhamos ali um doutor José Vidal, desembargador José Vidal, Clóvis de Mello, enfim, nós tínhamos nomes assim que a sociedade reverenciava. Então, e eles entenderam e abraçaram a candidatura até então, digamos, de uma, entre aspas, menina para eles, à época. Então, eu acho que o que nós precisamos é refletir e não trazer a fórmula engessada, não trazer nada que possamos botar uma camisa de força no eleitor, porque senão você tira um cabresto e coloca outro. Porque, na verdade, essa proposta não é o eleitor que vai ter obrigatoriedade de votar. Sim, a divisão do partidário. Exatamente. Então, o eleitor continua livre, né? Agora, independentemente se o fulano teve 1.500 votos. Mas aí nós vamos alterar a questão que nós acabamos de dizer. A questão de que deixamos de fora quem teve, digamos, 5.000 votos para eleger um outro que teve, digamos, 580 votos. Mas com essa política que nós temos hoje de aglomerados, não é, para fazer para ter mais tempo na TV, é o que acontece. A Bolívia, inclusive, tem aquele sistema alternativo que eu achei super interessante. Né? Por exemplo, no caso do Senado, no nosso cenário, hoje a pessoa seria o candidato e o suplente. Na eleição subsequente, inverteria. O que hoje é suplente é o candidato e vice-versa. E não se perpetuando, como a gente vê assim, às vezes até dentro de uma própria família. É verdade. A discussão está ótima e nós vamos por um intervalo, mas voltamos a discutir esse assunto. Não saia daí, não perca esse debate que tá bom. Voltamos com Cidadania em Debate, hoje discutindo com a professora Vera Bertolini e com a desembargadora Maria Helena a questão das cotas para candidaturas femininas.
neste ano de 2017, esse tema veio à tona com diversas ações do Ministério Público. Na verdade, em Mato Grosso, o Ministério Público propôs 45 ações na primeira instância da Justiça Eleitoral contra coligações que supostamente usaram nomes de mulheres para candidaturas femininas. O Ministério Público partiu para essas ações porque percebeu que essas mulheres receberam um voto ou nenhum voto, muitas vezes nem o voto delas mesmo. Desse total de 45 ações, 10 recursos já subiram para o TRE, estão esperando o julgamento, estão aguardando o julgamento. Até este momento, houve a cassação de três coligações em Cuiabá, que teriam, veja bem, utilizado candidaturas femininas como laranjas apenas para preencher a cota de gênero. Mas tem um dado interessante que eu queria falar para vocês. Eu li várias dessas ações, né, em primeira instância, e os juízes tiveram que arquivar essas ações, né, em primeira instância, elas não tiveram cassação dos respectivos candidatos, porque as próprias candidatas disseram em juízo que elas não foram utilizadas como laranja, que elas, por vontade própria, elas apresentaram candidatura e depois, por vontade própria, elas decidiram desistiram da candidatura e que não avisaram, de novo por vontade própria, não avisaram nem o partido e nem a Justiça Eleitoral. O que me pareceu é um dado interessante. E essas ações são de todos os lugares do estado, norte, sul, leste, oeste, enfim, regiões muito diferentes, mas me pareceu que o discurso está quase uníssono. Está muito parecido o discurso dessas mulheres. Eu gostaria de que vocês falassem assim, olha, que vocês fizessem uma análise. Elas são tão ingênuas assim ou elas estão se deixando usar por algum interesse subjacente? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Esse terreno é muito pantanoso, né? Muito arenoso. Sempre foi assim, bem complicado. Antigamente, não sei se a professora Vera deve lembrar, se botava um candidato para poder lá na frente ser substituído por outro que naquele momento não podia ainda, não estava disponível ou que apareceu posteriormente. Enfim, aí a legislação foi sendo alterada, obviamente, e essas espertezas foram, na medida que eram sendo descobertas, né, elas eram podadas. Mas você abordou um assunto interessante, que as mulheres, né, elas também não podem ser copartícipes. Foi por isso que eu disse que nós não podemos vitimizar as mulheres, né? Elas não podem ser copartícipes desse processo, porque se elas forem copartícipes desse processo, quando aparecer a não prestação de contas dela, elas não podem ir para cima do partido político, do vizinho, do candidato que pediu a ela o nome emprestado, enfim, de absolutamente ninguém. Porque ela se prestou a uma situação até então deplorável, exatamente o que nós estamos aqui, né, professora? Nos queixando e fazendo valer, querendo que faça valer uma outra tese. É muito interessante porque essa discussão me remete à própria discussão da mulher vítima de violência. Você está entendendo? E eu acho interessante que depois vai à delegacia tentar reverter a situação. Isso eu achei muito interessante você trazer, desembargadora, essa discussão da vitimização. Eu li um artigo, já tem algum tempo, numa revista da Universidade Federal de Santa Catarina, Feminino, Masculino e Plural. E o artigo é da Miriam Pilar Grossi, Rimando Amor e Dor. E ela vai trabalhar, numa perspectiva psicanalítica, o discurso das mulheres que se mantêm num relacionamento violento. E ela vai entrevistar as mulheres que vivem uma união de mais de 20 anos, enfim, e que as mulheres apontam como o homem sendo aquele que depende dela e aquele a quem ela não pode deixar, porque senão ele vai perecer. Quer dizer, sou eu que faço a comida dele, sou eu que cuido dele quando ele adoece. Então, há uma inversão. E eram mulheres vítimas de violência. Mulheres vítimas de violência, e violência cotidiana, não é? Mulheres já mais idosas, enfim. Então, você
E aí o texto vai dizer exatamente disso. O lugar de vítima é um lugar extremamente satisfatório, porque ele tem um ganho. E isso me intrigou num primeiro momento, mas toda pessoa que fica numa relação de violência, ela tem um ganho. Ela tem um ganho pelo próprio papel de vítima, porque a vítima, ela é paparicada, há uma tentativa e a própria justiça tenta, não é proteger, né? Então, assim, esse papel de vítima é um papel muito legal. Pode ser perverso, mas é exatamente a perspectiva. É consciente que ela permanece no papel de vítima? Não é consciente, não é. É uma dependência, afetiva, é uma dependência da própria prática da violência, né? Então, assim, no caso da violência, toque em mim, mas toque em mim, ainda que seja pela via da violência. E aí eu faço essa ilustração porque remete exatamente a essa condição de emprestar o seu nome para, né? Quer dizer, você não entra numa roubada dessa se você não tiver alguma vantagem. Ou é a vantagem de você ser visibilizada na TV, né? De você ter seu nome publicizado, de você... Mas o brasileiro tem muito isso. Você já ouviu várias pessoas que emprestam o nome ao vizinho, à irmã, para fazer compra? Sim. Não é verdade? Então, o brasileiro tem uma cultura que ele precisa aparar algumas arestas do ponto de vista de entender que o nome é o seu patrimônio. Há pessoas que o único patrimônio que ele tem é o nome. Então, nada de vitimizar a pessoa e nem satanizar a política. Exatamente. Mas há também casos em que a mulher ela é vítima, por exemplo, de um marido que acaba eleitoral de um candidato, ligado a um grupo político, ele diz, não, a minha mulher dá o nome dela aí e preenche a cota. Pois isso também. Mas há também, isso também, a gente tem que entender que no espaço da política também tem as trocas, né? Quer dizer assim, se aquele que eu estou apoiando for eleito, eu vou ter um emprego, Então, ainda tem isso. Quer dizer, e é lógico, a gente não pode negar que nesse processo todo nós temos uma cultura da subalternização da mulher. E aí eu não estou dizendo no sentido de justificar a sua vitimização. Mas é um aprendizado para dizer sim, senhor, eu concordo, eu faço aquilo que o seu rei mandou. Você está entendendo? Então, há um processo, e é um processo mesmo de construção sócio-histórica, cultural, de docilização do nosso comportamento, né? E é aquela que é compreensiva, é aquela que acata a ideia, é aquela Quando ela não é compreensiva, ela é chamada de histérica. Sim. Então, veja, a gente tem aí um caldo que dá para você levantar um sem número de possibilidades que levam a mulher à aceitação desse tipo de encrenca, e aí é uma encrenca, e você colocou muito bem, né, porque ela vai ter toda uma complicação para a sua vida pessoal, né, com a não prestação de contas, e etc, etc. Então, e aí passa, eu imagino também, como são mulheres as que aceitam a esse papel, são mulheres com pouca formação, né? Sem dúvida. E aí, então, o que precisa também, né? Acho que precisa uma fiscalização mais efetiva do próprio Tribunal Eleitoral, fazer época de campanha, vamos passar a limpo aquelas possíveis candidaturas, ou já as candidaturas, qual é o impacto disso na sua vida pessoal. Né? Mas não é o papel, desculpe-me, mas esse não é o papel do Tribunal Eleitoral. O Tribunal Eleitoral é de registro das candidaturas e prestação do próprio partido. Na verdade, a gente precisa fazer um processo de depuração. Essa que é a história. Em várias vertentes e flancos diferentes. Numa, fazer com que a mulher compreenda o seu verdadeiro papel dentro da sociedade. É uma das vertentes. Outra, não fazer uma reforma eleitoral mais ou menos com uma convocação da Constituinte, digamos assim, onde realmente as pessoas pudessem, o povo fosse chamar. Olha, você vai ver o resultado dessas eleições agora. Diante do que nós estamos vendo no país inteiro, você vai ver o alto índice de abstenção. Assim. Agora é a hora de mostrar para o povo e de conclamar o povo, olha, vamos fazer realmente o processo da depuração e não o processo de dar de ombros e deixa para lá.
Tá? Mas é muito interessante porque eu acho que são várias vertentes diferentes. Uma vertente que precisa instruir a mulher, outra vertente que precisa tratar e capitanear a questão da reforma eleitoral e reforma mesmo, não é essa brincadeira que eles fazem lá não, advogando em causa própria. Mas é complicado, o momento político que a gente vive no nosso país é tão complicado você falar em reforma, né? E em especial em mudança de consciência, porque nós estamos experimentando um período que nos assusta, não é? De retorno ao autoritarismo, de retorno aos fundamentalismos, né? A essas crenças num líder coercitivo que vai endireitar, né, a sociedade nessa perspectiva, ou que a religião e a política podem fazer o bem para a sociedade. Eu penso que trabalhar com essa perspectiva, não é, de uma reforma dentro daquilo que o povo anseia lógico, tem que continuar sendo a grande utopia da nossa sociedade. Mas o momento, ele não é favorável, tanto daquilo que está instituído. Nós temos um Congresso extremamente conservador, ele não é representativo do povo. Né? Ele é representativo de uma elite, de uma burguesia que quer continuar assegurando seu status quo. Então, mudar essa mentalidade passa pelos meios de comunicação. Também acho, mas eu acho também o seguinte, o parlamento, de uma forma geral, seja ele municipal, estadual ou federal, eu penso que ele é o espelho da sociedade. Nós temos lá representantes da aristocracia, a representante da burguesia, os representantes do crime organizado. É verdade, porque ele está inserido na sociedade. Sim. Não enxergar isso é não querer, querer fazer-se de bobo diante do que está clarividente nos nossos olhos. Né? Então eu penso que o momento apesar de doloroso, ele é rico. Por quê? Porque ele está vindo, ele está trazendo, é como se esse vulcão estivesse entrando em erupção. E que pela primeira vez nós podemos enxergar as lavas desse vulcão. Aquilo que ficou, embora ele possa soterrar Pompeia, como o Vesúvio soterrou Pompeia, mas nós podemos sentir, né, o vulcão entrando em erupção e ver as suas lavas, que nós até então não podíamos. Nós estamos caminhando para o final. Eu gostaria só de saber de vocês duas, sem citar nomes, se aqui em Mato Grosso nós temos lideranças femininas com qualidade suficiente para receber um voto, por exemplo, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal, quiçá senadora. Nós temos? Vocês conhecem? Muitas. E como tem? E muitas. Tem sim, tem. E eu acredito que esse cenário, ele tende a mudar. Né? Porque e aí assim, sem o clube de Luluzinha, não tem isso comigo, mas o protagonismo masculino no cenário da política, ele perdeu a credibilidade. Né? Então eu vejo que é um momento bastante favorável, muito propício para as candidaturas femininas. Eu vejo que Mato Grosso tem potencialidade muito grande. Você observa mulheres que gostam da política, mulheres que entendem da política e que elas não têm a oportunidade e às vezes até quando olha para esse cenário que está aí, não vou caminhar para lá, vou caminhar para cá, vou ficar na minha zona de conforto. Né? O que precisa é incentivar essas mulheres a sair dessa zona de conforto e ir para esse terreno pantanoso. Porque a vida é essa, é viver num terreno pantanoso. É verdade. Eu quero agradecer a vocês duas, são grandes debatedoras, realmente um programa é pouco para vocês. Muito obrigada. Mas a gente volta numa outra oportunidade, obrigada pela presença e você que está em casa, não se esqueça. As eleições estão chegando no ano que vem. Homem ou mulher, pesquise o passado do seu candidato. A internet está aí.
Dá um Google no nome dele, olha o passado desse candidato, se ele já se envolveu em algum problema, como ele geriu recursos públicos quando ele foi gestor. A Justiça Eleitoral está lá para receber a sua contribuição por meio da ouvidoria eleitoral. O número da ouvidoria é 0800 647 8191. Até o próximo programa.